Bom, bom dia para todos que eu não falei bom dia. Como nós estamos celebrando o Natal, eu vou fazer um negócio que a gente não faz tradicionalmente na nossa igreja, mas devia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. A gente deveria se cumprimentar com a paz, né? A gente não faz mais isso. Mas enfim, chegamos no Natal. Tem gente que está feliz porque o ano acabou. Graças a Deus o ano acabou. E tem gente que está assim, poxa, mas acabou tão rápido, né? As perspectivas são tão diferentes. E é inevitável, né? Eu estava preparando essa mensagem, é inevitável não pensar no Natal e não lembrar do personagem principal do Natal da nossa sociedade, que é a Simone, que fica cantando aquela musiquinha no shopping, né? Então é Natal. Essa música que fica rodando na nossa cabeça, é impossível não lembrar dessa música. E eu falei, poxa, eu vou olhar essa música para ver o que essa música fala. Porque eu só lembro disso, né? Então é Natal, e o que você fez, o ano termina, e começa outra vez. É uma música filosófica, né? É profunda essa música. Eu fui olhar para ver o que essa música fala, cara. E na verdade essa música, não sei se vocês sabem, essa música ela não é dela. Essa música é do John Lennon. Quem sabia disso? Essa música é do John Lennon, que chama Happy Christmas. É uma música de protesto que John Lennon fez para que as pessoas tivessem paz, vivessem em paz, porque a guerra já tinha acabado há muito tempo. Inclusive o nome da música ela tem um nome alternativo. Se você procurar no Google, está entre parênteses lá, War is over. A guerra acabou. E aí eu fui ler a letra, na verdade ela traduziu a letra fielmente. No final ela faz ela coloca umas palavras lá que não tem na letra do John Lennon, mas a letra é isso mesmo. Então é Natal, so Happy Christmas, and a Happy New Year, é o que ele fala. E aí eu comecei a pensar, a gente escuta tanto essa música e nem sempre a gente para pensar no que ela pergunta, né? É Natal, e aí, o que você fez? Então eu vou começar essa mensagem com essa pergunta, e ao longo da mensagem eu vou mudar essa pergunta. Então é Natal, e o que você fez? O que eu fiz esse ano? Eu tenho costume, né, de todo final de ano eu fazer as minhas resoluções. Quando dá o mês de outubro é um mês frenético para mim. Eu começo a escrever o que eu vou fazer no próximo ano. Próximo ano eu vou ler tantos livros, né? Esse ano eu tinha a meta de ler 10 livros. Graças a Deus eu consegui ler 12. Se bobear eu consigo ler o 13º. Aí eu já coloquei 15 para o ano que vem. Então a gente vai aumentando as metas, né? Quem aqui, por exemplo, chega no final do ano e fala assim, ó, vai virar janeiro, dia 1º, qual é o principal objetivo que todo mundo faz? Dieta. Vou fazer uma dieta que eu vou ficar magrinho esse ano. Vou pra academia. Né? Todo mundo assina aquela membresia de 12 meses na academia, usa um mês. Quando chega fevereiro, março, começa a chover, todo mundo desanima. Então a gente tem perspectivas diferentes de Natal, fim de ano. E aí eu fiquei pensando, o que eu fiz esse ano? O que eu fiz? E aí a gente vai refletir, eu quero que você vá refletindo. A minha intenção nessa mensagem é trazer uma mensagem diferente de Natal, não para criticar o Papai Noel, né? Porque na verdade Natal é uma época que a gente lembra do Papai Noel e esquece do Papai do Céu, né? Quem aqui já não ouviu isso na igreja? Os pastores que ficam chamando a atenção, não é isso. Então eu quero que você vá lá e celebre mesmo, monta sua árvore de Natal, você tem costume de montar árvore de Natal. A minha filha, por exemplo, até hoje ela acredita em Papai Noel, ela tem 6 anos. Aí tem uns primos dela que falam assim, Papai Noel não existe, é seu pai. Aí ela veio falar comigo, meu primo falou que Papai Noel não existe. Eu falei, mas você vai acreditar em quem? Em mim ou nele? Você. Então Papai Noel existe. Deixa a fantasia na cabeça da criança. É porque a criança é inocente. A gente tem a mania de tirar a fantasia da vida das crianças. Mas também não estou querendo dizer se você é pai, você tem que educar seus filhos falando que Papai Noel existe. Não é isso. Eu estou querendo dizer para você que é importante a gente pensar no que a gente fez de valioso, de importante. Às vezes a gente foca muito nas coisas que não vale nada. Mas o que eu fiz de importante? O que você fez de importante? Como que é a sua tradição? Então, o que é Natal para sua família? Lá em casa a gente tem uma tradição, né? A gente monta a árvore de Natal juntos. E aí depois que monta a árvore de Natal, todo mundo sabe que tem presente debaixo da árvore de Natal. E aí eu ensino a minha filha que no Natal a gente tem que dar presente para quem a gente não conhece. Então uma vez a gente foi batendo nas portas lá na Nova Zelândia. As pessoas não estão acostumadas a bater na porta. Quem bate na porta na Nova Zelândia é Mormon, testemunho de Jeová, né? Aí bateu eu, Bianca e Naline na porta da pessoa. Você tem filhos? Tem. A gente trouxe presente para seus filhos. As pessoas desconfiaram e tal. Aí a Bianca foi lá, deu um presentinho. Aí fomos nas amigas dela de balé e tal. É a tradição da minha família. Qual que é a tradição da sua família? Porque tem uma diferença entre tradição e tradicionalismo, né? Acho que o Michelin deve ter comentado isso daqui. A tradição é a fé dos que estão mortos que ainda vivem.
O tradicionalismo é a fé dos que estão vivos, mas temem em não morrer. É a fé morta daqueles que estão vivos e temem em não morrer. Então, o que é a tradição da sua família? Tem alguma tradição? Amigo oculto. Né? Quem participa de amigo oculto aqui? Quem tem que participar de amigo oculto, chega no final de ano e fala assim, 5 amigos ocultos, no trabalho, na família, vai o 13º inteirinho só de amigo oculto, comprando presente de 10 e 10 reais. Então, todo mundo tem uma tradição. E aí eu quero fugir da tradição, e ao invés de pregar uma mensagem de Natal, de condenar o Papai Noel, eu queria pregar uma mensagem para mostrar para vocês o que é o Natal. Ou, na verdade, quem é o Natal? Quem é o Natal? E aí a gente volta para essa música, vai ficar na sua cabeça a mensagem inteira. Então é Natal. O que você fez? E aí nesse meio de mensagem, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. A gente vai fazer um negócio que é muito comum na capela, se você não está acostumado. Todo ano a gente tem pelo menos uma série onde a gente lê muita Bíblia. Hoje a gente vai ler muita Bíblia. Colossenses. E a Clarice também. A Clarice gosta da Bíblia. A Clarice sempre participa das mensagens, né? A mãe dela deve ficar cheia de vergonha quando eu falo isso. Não tem problema, se você tem filhos, deixa as crianças participar. A gente precisa aprender que as crianças elas têm que ser livres. A gente não pode aprender as crianças. Deixa as crianças brincar, deixa gritar. Quando elas chegam aqui, ó, os pais, né, que já dão um aviso para os pais. As crianças às vezes chegam, elas vêm passando aqui no meio. Não chama a atenção do seu filho quando ele vier. Sai daí, sai daí. Não, cara, isso aqui é o espaço deles. Não deixa eles brincar, porque quando eles chegarem é porque todo mundo já cansou de prestar atenção mesmo, já está na hora de acabar. Não deixa eles brincar, já deixa eles livres. Mas enfim, quero te convidar a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, mas eu vou parando. E a proposta dessa leitura é te explicar quem é o Natal. E aí, ao invés da gente cantar Então é Natal e o que você fez, enquanto a gente lê, eu quero que você pense o seguinte: então é Natal e o que ele fez? Então é Natal e o que ele fez? Fica com isso na sua cabeça. E aí talvez seja um motivo de conversa na sua mesa de Natal. Eu vou falar para você o que ele fez aqui em Colossenses, capítulo 2 e 3. E aí no final da mensagem, a gente vai cantar Então é Natal e o que a gente fez. Eu vou te dar uma breve perspectiva e falar o que a gente pode fazer baseado nisso daqui. Colossenses capítulo 2, versículo 6 para frente. Nós vamos começar a ler, vamos terminar lá no final do capítulo 3. Se você não gosta de ler Bíblia, você vai ler sua cota de Bíblia inteirinha hoje aqui na capela. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Faz o seguinte, olha só o que diz. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, quem aqui já recebeu Cristo Jesus como Senhor? Levanta a mão só para ter uma ideia. Quase todo mundo. Então, assim como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Olha só que interessante. Paulo escreve aos Colossenses, eu não sei se você sabe o que estava acontecendo aqui, mas os Colossenses, essa igreja aqui na cidade de Colossae era uma igreja que Paulo não plantou. Ele não foi lá. Não foi ele que plantou. Foi um cara chamado Epáfras. E esse cara, no meio do contexto da igreja, a igreja começou a crescer, ele ouviu o evangelho, pregou o evangelho. A gente não sabe onde ele apareceu nos evangelhos, a história dele não está lá, mas ele começou a pregar. A igreja começou a crescer. E toda a igreja que cresce tem problema. E ali, do mesmo jeito que em Gálatas, começou a aparecer uma galera que achava que sabia muito de teologia. Muito de muita coisa. E começou a ensinar coisas erradas para os caras. A gente não sabe se Colossenses chegou ao ponto de ter gente ensinando coisa errada. Gálatas tinha. Mas era uma coisa comum, o que eles chamam de falsos ensinamentos. E eram os caras judeus. Muita gente lê isso aqui e fica com raiva da filosofia. Você não precisa ficar com raiva de filosofia. Porque o que ele está querendo dizer aqui é que esses caras estavam querendo ensinar para os gentios, nós, a serem judeus. Então, os caras chegaram e falaram assim, ó, vocês querem seguir Jesus? Então vocês vão ter que se circuncisar, vocês vão ter que respeitar o sábado, vocês vão ter que fazer todas as festas. Até hoje tem festa nas igrejas, festa de tabernáculo, festa disso, festa daquilo. A gente não precisa de festa nenhuma, a gente só precisa de Jesus. A gente não precisa de circuncisão, a gente vai ver tudo isso aqui no texto. E esses caras estavam ensinando isso para os colossenses, estava chegando no ouvido deles. E aí Epáfras, que era o pastor da igreja, lá ficou preocupado, falou assim, ó, eu vou lá no Paulo. E a galera de Jerusalém também não está conseguindo resolver esse problema. Tanto que em Atos 15 você vê eles tentando resolver o problema e fala, ó, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar para os caras. Pode ler em casa Atos 15, você vai ver, foi o primeiro concílio da igreja, para tentar simplificar o que eles precisavam fazer.
Então, como Jerusalém não estava resolvendo, na central não estava resolvendo, na catedral não estava resolvendo, falou, vou lá no Paulo, vou ver o que Paulo está falando. Aí Paulo fala para ele, ó, vou escrever uma carta para vocês. Ele começa a carta falando, ó, o irmão Epáfras veio até mim, falou que o negócio está feio pro lado de vocês estão querendo circuncidar os outros, estão querendo fazer sábado e tal. Esquece tudo isso. Aí Paulo escreve essa carta. Dizem os teólogos que a porção mais prática da Bíblia inteira está no capítulo 2 e 3 de Colossenses. Então, se você quiser ser um cristão na prática mesmo, é só você memorizar capítulo 2 e 3 de Colossenses e colocar em prática. Na verdade, o meu objetivo, como não tem celebração aqui dia 24, dia 31, é que você vá para casa e que você leia, releia, estude, medite e canse de ler Colossenses e Gálatas. Está aqui o Bernardo, que não me deixa mentir. Cadê o Bernardo? O Bernardo está lá atrás. O Bernardo é novo na fé e o Bernardo leu os Evangelhos, depois leu Atos, depois leu Romanos. Ele vai me perguntando, o que eu leio? Aí essa semana eu falei para ele, lê Colossenses. Por quê? Porque são as cartas mais práticas, Colossenses e Gálatas. Então, faça esse desafio. Você vai ver que a gente precisa estar enraizado, a gente não acabou de ler? Enraizado e edificados em quem? Nele. Então a melhor coisa que você faz é ouvir a palavra dele. Colossenses e Gálatas. Faz esse dever de casa. Lê lá. Vai dar 10 páginas no máximo se juntar os dois. Lê, medita, reflete. Esse é o meu objetivo com essa mensagem. Então, continuando. É Natal e o que ele fez? Não se deixe de ser escravizados por essas coisas. Note que Paulo não fala o seguinte, pare de fazer. Paulo não falou para parar de fazer. Ele falou, não se deixem ser escravizados. Então tem gente que fala assim, você não pode celebrar o Natal porque Natal é uma festa pagã e tal, papá. Então você também não pode beber Coca-Cola. Beleza? Então se a gente for bater na tecla que não pode celebrar Natal porque é festa pagã, então a gente também não pode beber Coca-Cola. Tranquilo? Então também a gente não pode andar de carro, porque carro também é pagão. Beleza? Tanto que na época industrial eles escravizaram as pessoas, botaram as mulheres e as crianças para trabalhar. A gente não pode andar de carro. Quem aqui está disposto a andar só a pé? Ninguém. Então, já que vocês não estão dispostos a andar a pé, então não pode fazer problema com o Natal. Captou a ideia? Mas o fulano de tal lá da outra religião, ele guarda o sábado. Você guarda o domingo, o outro guarda a quinta-feira. E daí? Você guarda o que você quiser. E se eu não quiser guardar nada? Também não guarda nada. Trabalha todos, porque Jesus falou, meu pai trabalha o tempo todo. Então pronto. Porque qual que é o importante? A gente acabou de ler aqui, ó. Não se deixem ser escravizados por essas coisas que são filosofias vãs, que são fundamentadas nas tradições humanas. Captou? Princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita, estou aqui no versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que interessante. Toda a plenitude da divindade. Algo interessantíssimo para nós cristãos. Jesus é Deus. Ponto final. A nossa fé é baseada nessa frase. Jesus é Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. Toda a plenitude de Deus foi encaixada em Jesus. Tudo que você imaginar, o Criador dos céus e da terra, do universo, que expandiu os universos todos, que mantém a terra na órbita certa, sem bater nos meteoros, diz que daqui a 100 anos vai juntar um monte de meteoros. Esse aí encaixou e coube tudinho dentro de Jesus. Jesus é Deus. Olha que interessante, você vai conversar com as pessoas estão celebrando o Natal, celebrando o nascimento dele, sem saber porquê, e aí você chega e fala assim, Jesus é Deus. Espanta. Jesus é Deus. Toda a plenitude coube nele. E aí olha que mais interessante no versículo 10. Vocês receberam o quê? A plenitude. Ou seja, tudo isso que coube em Jesus, esse ser perfeito, o cara que foi encarnado, foi tentado e não pecou, que morreu pelos nossos pecados, tudo que coube nele, agora está onde? Em nós. Olha que interessante, a gente precisa fazer. Em nós. Não está em mim, porque eu continuo pecando. Não está em mim, está em nós, como igreja. Por isso que eu não sou igreja. Nós é que somos igreja. Por isso que no final dessa mensagem eu vou te perguntar o que a gente fez. Não eu. A gente começou com eu. Agora nós estamos vendo o que ele fez. E aí a gente vai falar sobre o que a gente fez. E aí continuando. Nele também vocês foram circuncisados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo,
que é o despojar do corpo da carne. E aqui, para nós, isso aí não faz a menor diferença, porque ninguém nem sabe mais o que é circuncisão, ninguém sabe mais se corta um pedacinho do saco, se corta um pedacinho da pedrinha do peru, ninguém sabe mais. A pessoa fala assim, circuncisão é isso, isso aqui. Ninguém sabe como que os caras faziam. Tem uma história que diz que quando Abraão, para identificar os caras, você sabe, isso é interessante, você sabe por quê que essa circuncisão é tão importante? Alguém aqui sabe por que circuncisão é importante? Porque Paulo fala aqui na carta dos Colossenses, no final da carta ele fala assim, olha só, fulano de tal está comigo, Timóteo está comigo, Lucas, nosso médico, está comigo, mas os da circuncisão são só esses. Se a circuncisão é o que a gente acha que é quando o bebezinho nasce e corta lá a perninha do filhozinho dele, aqui é o nosso pediatra que não deixa mentir, como que os caras sabiam? Ficavam um olhando para as coisas dos outros assim? Como que os caras sabiam? Para que falar isso? Está escrito na testa, tatuado, eu cortei um pedacinho do meu. Tem nada. Aí eu vou te explicar por quê. Porque os caras naquela época, eles só podiam fazer 3 coisas. Ou eles eram aprendiz de rabino, ou eles iam para o exército, ou eles seguiam a profissão do pai. E os que iam para o exército, eles eram iniciados numa cultura, onde eles entravam para dentro do ginásio, que é aquele negócio gigantão, e todo mundo ficava pelado, os homens todos ficavam pelados. Aí eles descobriam quem era judeu e quem não era judeu. Olha que interessante. Então para eles era comum, para nós não faz a menor diferença. E aí Paulo fala já lá para eles, circuncisão ou não circuncisão não faz a menor diferença. O que faz a diferença? O que é a circuncisão de Cristo? É a circuncisão do despojar do corpo da carne. Eu não sei se vocês conseguem entender, porque às vezes quando a gente lê muito a Bíblia fica meio solto assim, é muito pesado. Qual que é a circuncisão de Cristo? É quando eu deixo a carne de lado e eu começo a viver pelo Espírito. Quando eu ponho as coisas da carne de lado, eu começo a viver por Espírito. Isso é a circuncisão. O que é deixar a carne de lado? É quando eu falo assim, poxa, estou precisando, isso é a frase da nossa cultura, eu estou precisando de roupa nova pro Natal. Aí você abre seu guarda-roupa, cai aquela roupa assim. Isso é botar de lado a carne, no mínimo dos mínimos detalhes. Vou te dar um outro exemplo, meu telefone está aqui, ó. E ó, eu vou falar isso, porque vocês já viram eu falar para os outros vender carro aqui, não já? Vende carro e repartir. Não estou fazendo voto de pobreza, você pode ter seu carro, você faz o que você quiser com seu dinheiro, o problema é seu. Não é voto de pobreza. Mas eu vou te dar o meu exemplo, porque eu não posso dar exemplo dos outros. Eu vou dar o meu exemplo. Esse telefone aqui deve ter uns 4 anos. Essa viagem ele abriu igual um leque. Ele tava a tela para um lado e a bateria para o outro. Aí no meio da viagem eu falei assim, poxa vida, agora eu preciso de um telefone novo. Agora eu preciso comprar um iPhone 8. Já pensei. Agora eu preciso, agora é justificável. Minha mulher vai ter misericórdia de mim e vai comprar um presente de Natal para mim. Cheguei em Volta Redonda e falei, quer saber? 4 mil reais no telefone? Para arrumar custa 100. Arruma essa porcaria e vamos ver quanto tempo mais ele tem. Por quê? Isso é botar de lado a carne e colocar o Espírito. Com aquele dinheiro eu posso fazer muito mais coisas. Mas isso é só dinheiro. Isso também tem a ver com o seu tempo. Nossa, eu preciso de umas férias. Assistir um Netflix. Mas segunda-feira tem os irmãos, toda segunda-feira de manhã, que eles vão lá dar comida e outras coisas mais para os moradores de rua. Será que você não pode dedicar umas 2 horinhas do seu tempo? Para dar uma moral para os caras? É a música que a gente canta aqui, né? Só quero ver você. A gente falou na última vez que eu estava aqui. Quer ver Jesus? Vai pra rua. Na rua tem Jesus assim, ó. Lotado. Os irmãos vão fazer isso aí. Por falar nisso, né? Semana passada eu não estava aqui. Diz que a mensagem foi boa, né? Semana passada. Diz que o Hassan pregou bem. Cadê o Hassan? Hassan pregou bem, né? Falei que ia te dar uma moral em público, só pra... Né? A galera... Mas eu recebi vários comentários bons, então esse é um bom sinal. Sinal de que a igreja está funcionando, que eu já posso ir embora. Teve gente que me mandou mensagem e falou assim, não precisa voltar não. Oh, glória a Deus, estava em Balneário, né? Eu vou ficar por aqui. Enfim, continuando. Saí do foco aqui, nada a ver. Versículo 13. Como vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus nos vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Ele nos perdoou todas. Não foi algumas. Todas. Passado, presente e futuro. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. E olha só o que ele fala aqui. Isso aqui é fantástico. Versículo 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Vou parar por aqui e vou ler o resto depois. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Quem sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso? Ele cancelou a escrita de dívida.
na cultura romana, quando você devia a alguém, você fazia uma promissória. Igual a gente tem hoje, promissória. E aquilo ali você tinha que pagar. Nós tínhamos uma promissória com Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos uma promissória que nós assinamos quando a gente peca. Ah, você fala assim, eu nunca pequei. Não vou nem discutir contigo. Você tinha uma promissória com Deus. E aí você assinou a promissória. Aí Deus falou o seguinte, ele cancelou a promissória. Cancelou a promissória. E essa promissória, ela era constituída por ordenanças. Sabe o que é isso? É o resto dessa Bíblia aqui, ó. Esse pedaço da Bíblia aqui, ó. Esse pedaço inteirinho aqui da sua Bíblia. Isso aqui são as ordenanças, chamado Antigo Testamento. Isso aqui, Deus cancelou a dívida que você tinha. Porque aqui está dizendo o seguinte, se você pecar, você tem que pagar. Você consegue pagar pelos seus pecados? Não. Por isso Jesus teve que morrer por você. Aí ele cancelou essa dívida aqui que você tinha. Isso aqui, ó. Cancelou. Por isso que Hebreus capítulo 8, versículo 13 fala que tudo aquilo que está velho está pronto para ser jogado fora. Então quando você sair daqui e estiver pensando em quem é o Natal, lembra que ele cancelou a dívida. Porque nessas ordenanças aqui, estava escrito que você tinha que fazer algo que você não conseguia fazer. Aí ele cancelou. E como que ele cancelou? Ele a removeu pregando-a na cruz. Basicamente o que Jesus fez é o seguinte: primeiro eu vou morrer por vocês. Aí ele morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, apaziguou a ira de Deus. Tudo isso é teologia que eu estou falando para vocês, tá? Você fala assim, eu não gosto de teologia. Tudo isso é teologia. Jesus veio, encarnou, morreu na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados, que você não era capaz de pagar. Aí ele foi enterrado. Quando ele foi enterrado, nesse movimento, ele saiu da cruz e botou lá na cruz, por isso que fala que ele pregou na cruz, ele botou na cruz a lei. O que significa que eu e você não temos mais nada que ver com a lei. Nada, nada. Haja visto que até hoje você não viu pregar nenhuma mensagem no Antigo Testamento. Sou contra o Antigo Testamento? De maneira nenhuma, fantástico. Mas como a gente vai ver aqui, tudo isso é uma sombra para as coisas que virão. Eu não quero viver de sombra, eu quero viver de realidade. Eu não quero viver de reflexo, ficar olhando para as coisas que talvez possam acontecer. Então, isso aqui era só sombra. Agora a gente recebeu a plenitude. E aí, para a gente terminar, essa mensagem é muito densa, tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Mas no versículo 16 ele fala o seguinte: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, bebem, pelos festivais que vocês fazem e por aí vai. Não deixe que ninguém te julgue por causa dessas coisas. E aí ele dá duas recomendações ao longo do capítulo 2 e no capítulo 3. No princípio do capítulo 3, olha aí o que ele fala. Que a gente começou com é Natal e o que você fez? Isso é uma pergunta individual. Depois a gente passou por é Natal, o que ele fez? O que Jesus fez, você acabou de ver. Ele pregou a lei na cruz para que eu e você não precisássemos mais da lei. E agora o que a gente fez? Ou, melhor, a pergunta é: o que Jesus espera que você faça com essa informação? O que ele espera que você faça? Ele espera o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Entendeu? Então que nesse ano, para a gente não se delongar demais, que esse ano a gente possa fazer o seguinte. Vou resumir a aplicação dessa mensagem no versículo. Que nesse ano a gente possa fazer o seguinte. Versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E, versículo 12. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que estiverem contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E aí no versículo 16, para a gente concluir: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em atitude, façam como se fosse para o Senhor. Pegou a ideia? A carta é prática, é densa. Então, começou com a nossa reflexão. O que eu fiz? Passou por aquilo que ele fez. O que Jesus fez foi pregar na cruz a lei para que eu e você pudéssemos viver, porque ele vive. Essa é a canção que a gente cantou. Porque ele vive, posso crer no amor. Eu tenho esperança na ressurreição. E aí, por último, o que ele quer que você faça com essa informação?
Ele quer que você deixe a vida da carne e passe a viver a vida do Espírito. Deixe as coisas da carne de lado e se revista de compaixão, amor, benignidade, paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros como o Senhor perdoou e, acima de tudo, revistam-se de amor. Tudo que vocês fizerem no ano de 2018, tudo o que vocês fizerem no ano de 2018, que vocês façam como para o Senhor. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Aí nós vamos ser uma igreja que a gente vai poder perguntar o que a gente fez. Olha o que a gente fez em 2018. Em 2018, para você ter uma ideia, como igreja, a gente conseguiu não dever ninguém. Disseram até que eu vou fazer uma camisa... O que eu falei? 2018. Eu vivo no futuro. 2017, fantástico mundo de bola. 2017, a gente conseguiu não pagar aluguel. Disseram que vão fazer uma camisa pra mim, Capela, Igreja do Seu Madruga, porque nós não pagamos aluguel. A gente não paga aluguel. Nós estamos na praça. A gente conseguiu fazer com que as pessoas que moram... Olha só, a gente conseguiu dar testemunho para os vizinhos sem ter que bater na porta deles. A gente conseguiu ver várias pessoas se convertendo ao verdadeiro evangelho, porque aqui no nosso meio você não precisa levantar a mão. Eu tenho certeza que tem gente que tinha uma ideia do que era o evangelho e é completamente diferente agora. A gente conseguiu com que algumas pessoas se batizassem. A gente comprou uma tenda. Mas e daí? O que a gente fez? De espiritual, o que eu aconselho para você pensar é que a gente conseguiu viver uma vida como que para o Senhor. Que em todo momento, ao acordar e ao levantar, ao comer, ao tudo que você faça, que você consiga lembrar que você fez para o Senhor. E se você não fez assim no ano inteiro, que seja um motivo de reflexão para que no próximo ano seja assim. Amém? Amém. Então é isso.